Ganha até 250 euros em free bets. ESC-Online é outro campeonato. Boa tarde, 7h30 em ponto, o mercado de Record, já sabe, à sexta-feira com a Goal Point, e já está aqui o Pedro Ferreira da Goal Point para nos ajudar a olhar para os jogadores que são desejados pelos grandes. Neste caso hoje vamos falar de avançados, porque o Gonçalo Ramos está a caminho para a Paris Saint-Germain, o Rafael Soares já vai falar um pouco sobre isso, e vamos falar também de alvos do Benfica para o ataque. Curiosamente um deles, Pavlidis, foi falado aqui pelo Pedro Ferreira na semana passada, antes de percebermos que de facto podia ser a alternativa, porque é parecido com o Gonçalo Ramos. Portanto, já antecipámos aqui a história, mas hoje vamos falar um bocadinho. Vamos falar também de Beltrán, avançado do River Plate, de Trubin, de Ullmann, de médio que o Sporting quer. Portanto, faço já aqui esta introdução para perceberem que vale a pena, como sempre vale a pena, ficarem connosco a ver este mercado Record. Antes da análise do Pedro, da Goal Point, Rafael Soares, vamos à parte da notícia de Lucas Beltrán, neste caso. Sim, vamos a isso. Boa tarde a todos. Sim, Lucas Beltrán é nesta altura o principal alvo do Benfica para suceder a Gonçalo Ramos, e isto depois de uma primeira fase, como noticiámos, Santiago Giménez era o avançado preferido da estrutura do Benfica e também de Roger Schmidt, mas também dissemos que seria um jogador bastante caro, e até comentamos aqui precisamente há uma semana o quão caro seria Santiago Giménez quando fizemos um comparativo com Gonçalo Ramos, e como vimos, Giménez acabou também por renovar com o Feyenoord, o que ainda dá mais força negocial ao clube da Holanda, e então surge aqui o Lucas Beltrán, avançado do River Plate, também um avançado que vai ao encontro daquilo que Roger Schmidt pretende para a equipa. É um jogador que, não tendo experiência na Europa, já está a fazer uma temporada de bastante bom nível no River, é uma das figuras da equipa, e é um jogador, não sendo barato, é um jogador mais acessível aos cofres do Benfica do que Santiago Giménez. Em princípio o River pedirá ali um valor entre os 20 e os 25 milhões de euros, e nesta altura sabe-se que o Benfica já está a começar a encetar contactos com vista a essa possível contratação, havendo naturalmente mais alternativas, e podemos falar delas se quiseres daqui a pouco, mas Lucas Beltrán nesta altura é o principal alvo do Benfica, sendo um jogador que já começa a ser falado, por exemplo, para a seleção da Itália. Ele tem dupla nacionalidade, tem nacionalidade italiana também, mas é um jogador, lá está, com um potencial, sendo que há aqui um aspecto a resolver e que nos puxa atrás para uma novela de há um ano com Enzo Fernandes, que trata-se da Libertadores. Se bem nos recordamos, o River há um ano não queria libertar Enzo precisamente por causa dessa prova. Depois o Benfica acabou por ter sorte, porque o River até foi eliminado, e eu por acaso não me lembro agora do adversário do River, mas lembro-me de estarmos a falar disso há um ano e lembramos que o River era favorito a passar, e depois acabou por ser eliminado com alguma surpresa. Este ano poderá acontecer mesmo com o Lucas Beltrán. O River Plate está nos oitavos de final da Taça Libertadores, ganhou 2-1 ao Internacional, tem a segunda mão para jogar na próxima semana, e aquilo que o Benfica torce provavelmente é para que o River seja eliminado, para as negociações serem mais fáceis. Muito bem, está aqui este ponto de situação do Beltrán. Pedro, vamos olhar para Beltrán com dois nomes, obviamente Gonçalo Ramos, porque é esse o lugar que poderá ocupar, mas também aqui na tua análise tens o comparativo com Giménez, sempre ele, porque sempre foi o preferido do Benfica e de Roger Schmidt, mas 50 milhões de euros não é brincadeira. Vamos olhar para estes números de Beltrán para percebermos que avançado é este que o Benfica tem na lista. Boa tarde a todos. Efetivamente nós começámos este exercício a semana passada, de vocês desafiaram-nos a escolher avançados que pudessem render o Gonçalo Ramos. Não necessariamente iguais, eu vou explicar isso ao Gonçalo, porque parecido com o Gonçalo era de facto o Giménez, em termos de desempenho, como analisámos há 2 semanas. Ele ainda está aqui como referência, porque obviamente era o alvo predileto da estrutura do Benfica, mas o quilo de Giménez está caro, já se percebeu, e portanto há que encontrar alternativas que possam oferecer, se calhar até outras valências que o mexicano poderia oferecer. No caso do Beltrán, estamos a falar de facto de um jogador muito diferente de qualquer um dos que vimos até agora, inclusive na semana passada, e o Pavlidis, que eu trouxe novamente, porque vocês dão como segunda opção, e já lá vamos. Mas no caso do Beltrán, estamos a falar de facto de um jogador jovem, mais jovem do que os outros que temos analisado,
e que tem especificidades muito diferentes. É um avançado muito mais baixo do que os outros que temos analisado, 1,76 m. Isso nota-se perfeitamente, como podem ver nos dados, sobretudo no jogo aéreo. Não é um jogador de ganhar duelos individuais, embora nem sempre algo seja determinante nesse aspecto. Passou por cá um baixinho no rival do Benfica, no rival do Benfica ao Sporting que provavam, mas neste caso de facto é um jogador com essa dificuldade. Tem muito mais ações com bola do que o Gonçalo Ramos ou o Giménez tem. Portanto, é um jogador muito mais participativo no jogo associativo e aqui quase com características ou com números de média ofensiva ao segundo avançado e não tanto de um avançado de área. E isso também se reflete na quantidade de passes que oferece aos colegas. Isto são dados das últimas 2 ligas argentinas, que ele fez a mais recente e a anterior, em que jogou até emprestado pelo River. E porque ele oferece quase 2 passes por jogo para remate dos colegas, o Giménez e o Ramos ficam-se por 1, que é uma média normal num avançado típico de área. Eu salientaria, apesar de existirem aqui vários alertas que mostram que não é um avançado das mesmas características de Giménez e de Ramos, eu salientaria aí o enorme aproveitamento de golos. Ele marcou mais 4 golos, até mais do que 4 golos do que deveria ter marcado, lá está, segundo as probabilidades dos remates que dispôs. É um desempenho até tão extraordinário que ao qual não deve ser dada demasiada importância, porque às vezes há jogadores que têm anos destes e depois não conseguem dar sequência nos anos seguintes, mas que acaba por ser positivo, até porque o ponto de referência é o Gonçalo Ramos. O Gonçalo Ramos acabou com cerca de menos 8% de golos do que deveria ter marcado, teve alguns desperdícios que tiveram impacto nesta característica, mas lá está, este avançado fazer lembrar talvez um bocadinho o Lima, que passou pelo Benfica, ou seja, um avançado para jogar em apoio normalmente de outro avançado mais de área, e aí fica um pouco a curiosidade se será mesmo esta a opção principal do Benfica, e sendo a opção principal, o que é que vai acontecer a seguir em termos do ataque do Benfica, porque de facto é um jogador muito diferente do Gonçalo Ramos. E em relação ao Pavlidis, Pedro, importa também voltar a olhar, porque, como escrevemos hoje, a alternativa, ou seja, diria que se numa lista está Beltrán em primeiro, Pavlidis estará em segundo. O que é que tem Pavlidis de diferente, por exemplo? O Pavlidis, que nós de facto sugerimos curiosamente a semana passada como uma alternativa, caso saísse o Gonçalo Ramos, e escolhemos o Pavlidis não tanto por ser parecido com o Gonçalo Ramos, mas sobretudo pelo contexto, ou seja, um mercado onde o Benfica faz aquisições, o mesmo mercado onde iria buscar o Giménez, caso isso fosse possível, e um avançado que também preencheria as necessidades do Benfica, embora com outras qualidades. Ele junta um bocadinho dos 2 mundos que eu falei anteriormente, ou seja, é um avançado com muita participação no jogo coletivo, como podem ver, tem uma média idêntica à do Beltrán na participação no número de ações por jogo. Do ponto de vista físico, tem uma envergadura diferente e uma presença diferente dentro da área. Por exemplo, no jogo aéreo nota-se logo a diferença. Aliás, ele é o que tem melhor média a vencer duelos aéreos ofensivos, e também aquele que tem uma contribuição de ações defensivas no meio campo adversário, que é um aspecto muito importante, mais significativo destes 3. Tem também uma presença na área, e aí destaca-se também do Beltrán ao nível do Giménez e acima do Gonçalo Ramos, de 8 ações por 90 minutos na área contrária, uma cadência de remate um bocadinho mais baixa, mas quase ao nível dos outros 2, e um aproveitamento também positivo, ou seja, marcou mais 10% de golos. A isto tudo soma outra coisa que vimos que o Beltrán tinha diferente em relação ao Ramos e ao Giménez, que é, também oferece situações de remate aos colegas, também 2 por 90 minutos. Portanto, temos aqui, no Pavlidis encontramos
um jogador que junta o melhor das duas situações e que teoricamente seria uma boa opção. Ele teve uma época muito positiva, é um jogador já com experiência europeia grande, apesar de ser grego. Ele passou muito tempo na Alemanha, como se sabe, e até na formação do Dortmund. Mais caro, um bocadinho mais caro em teoria, mas que seria uma excelente opção e portanto não nos surpreende que surja dado. A única coisa que surpreende é ser a segunda opção ao Beltrán, porque se de facto o que o Benfica quer ir buscar é o Beltrán, então a segunda opção não há de ser o Pavlidis, havia de ser outro jogador com as mesmas características do Beltrán. O Pavlidis faria mais sentido na nossa análise como a primeira opção para um estilo de avançado que junto as duas valências, presença na área, mas também forte contribuição na construção e também no apoio defensivo. Muito bem, já vimos a parte dos avançados do Benfica. Daqui a pouco, Pedro, vamos olhar para os guarda-redes que estão a ser associados ao Benfica. Já falámos de Bento, mas agora temos de falar de Turbina, Anatoly Turbin, guarda-redes do Shakhtar, será daqui a pouco. Primeiro, vamos ao Sporting, João Sá Ribeiro, e eu aproveito aqui uma das perguntas, porque a pergunta é sobre Ullmann, que, tal como escrevemos hoje, o Viana está à Itália a fechar a contratação não só de Ullmann, médio do Lecce, mas também Zanoli, lateral do Nápoles. Aqui a pergunta é se já está confirmado no Sporting. Não está confirmado no Sporting, são coisas diferentes. O Lecce já tem substituto, mas Ullmann ainda não é jogador do Sporting, certo? Olá, boa tarde a todos, David. Sim, de facto é verdade, o Ullmann ainda não é jogador do Sporting e ainda vamos ver se será. Está tudo bem encaminhado, há um princípio de acordo entre o Sporting e o Lecce e mais ou menos o problema continua a ser convencer exatamente o jogador que, pronto, ainda torce um bocadinho o nariz ao campeonato português. Nas últimas horas, esta semana falou-se também já no interesse do Milan, também se falou no interesse da Lazio, são equipas que jogam na Liga dos Campeões e de facto estão a fazer mais ou menos vacilar um bocadinho o jogador. É certo que até agora há uma proposta concreta que já está nas mãos da direção do Lecce, é do Sporting. Inicialmente, aliás, segundo sabemos, o Sporting até está disposto a subir, até subiu um bocadinho mais essas propostas, que será agora 15 milhões mais bónus, portanto, o Lecce por ele, o jogador já cá estava amanhã em Lisboa. Agora lá está, falta o acordo com o jogador e às vezes isso pode dificultar um bocadinho. Eu sinceramente acredito que tudo será resolvido nas próximas horas. Aliás, não é por acaso que o Viana fez questão de ir lá. A equipa partiu há bocadinho para a Inglaterra, onde vai jogar o último particular de pré-temporada. Não foi o Viana, não foi o presidente Frederico Varandas, portanto, isto quer dizer que há várias negociações em curso e que o Sporting está muito, mas muito perto de apresentar novidades, tanto entradas como saídas. Saídas, se calhar, vamos falar daqui a pouco, mas se calhar de entradas, e neste caso o Ullmann é exatamente a grande prioridade. Enfim, até ao final do dia vamos ver se de facto sai fumo branco, como já disse, entre Sporting e Lecce. Por ele está tudo feito, basta assinar e agora é tentar convencer o jogador que continua assim um bocadinho renitente, tem aquele sonho antigo da Premier League. Nas últimas horas o que se tem falado não é exatamente clubes da Premier League, mas são equipas de topo italianas, um campeonato ao qual o jogador já está habituado e lá está, são equipas que jogam a Champions, e este é um trunfo que este ano o Sporting não pode apresentar, e isto sai caro muitas vezes nestes jogadores que são muito cobiçados, como sabemos. Pedro, muito se fala de Ullmann, do novo substituto do Ugarte, porque o Sporting perdeu o Ugarte. Nós também escrevemos com dados vossos, Goal Point, que era o novo Palhinha, foi a manchete que fizemos. É um Ugarte, é um Palhinha. O que é este jogador? O que é Ullmann? O que é que dizem os números, Pedro? Estás sem som, Pedro, estás sem som. Não vos queria incomodar e desliguei o microfone. Estava eu a dizer que o Ullmann provavelmente é mesmo Ullmann, não é nem uma coisa nem outra, e nós trouxemos aqui comparativos para se perceber as diferenças e as semelhanças com os jogadores que foram referência na posição nos últimos 2 anos. Eu penso que mesmo assim o Sporting continua a ter um problema, porque mesmo que traga um jogador, na minha opinião, vai continuar a ter falta de soluções nessa zona do terreno, caso um imprevisto coloque algum destes jogadores fora do contexto, mas isso é outro tema. Relativamente ao dinamarquês, nós começámos por fazer, e isto foi-nos pedido durante a semana, de facto, os nossos seguidores até sugeriram o Palhinha, e eu já lá vou.
mas isso também já saiu no Record, como vocês disseram e bem. Portanto, desta vez eu trouxe aqui o comparativo com o Ugarte, porque objetivamente foi o jogador que o Sporting perdeu na posição que o Ullmann poderá ocupar, para se perceber as diferenças, aqui trazendo dois conjuntos de variáveis, estas mais relacionadas com a construção, onde se percebe, obviamente, à primeira vista, uma muito maior qualidade de passe do Ugarte, que era uma das suas principais características, não necessariamente um passe ofensivo, um passe de construção, mas um passe que permitia à equipa bascular e evoluir no terreno para depois sim criar situações de perigo, e isso nota-se aqui, sobretudo por comparação com o Ullmann, mas convém sempre terem em mente, ao longo destes dados todos que eu vou apresentar, as realidades em que cada um jogou. O Ugarte jogou numa equipa que lutava pelo título, o Ullmann jogou numa equipa que lutava por objetivos bem mais modestos em Itália, e portanto a ter que enfrentar outras dificuldades, digamos assim. Aqui, o ponto que eu destaco aqui, que faz lembrar mais o Palhinha, são estes duelos aéreos ganhos pelo Ullmann, que não é, como vamos ver à frente, uma característica em que ele sobressaia quando comparado diretamente com o Palhinha, mas relativamente ao Ugarte sim. Aliás, o Ugarte trouxe muito mais qualidade e frequência de passe do que o Palhinha tinha na posição ao Sporting, mas o Sporting perdeu muito no jogo aéreo, ao perder Palhinha, e nunca conseguiu responder a essa característica. Aqui o dinamarquês vai ter que evoluir muito, e eu já vou falar desse tema mais à frente, porque se falou dele como um jogador super agressivo, e eu já vou explicar que isso não é bem assim, ou pelo menos não existem indicadores que deem esse entendimento, para igualar por exemplo, ali as ações defensivas no terço intermédio que o Ugarte somava, quase mais duas do que o Ullmann, e mesmo ao nível das recuperações de bola, ou seja, tanto o Ugarte como o Palhinha deixam uma herança pesada para o jogador que vier a seguir. Aqui contribuição ofensiva, que não é tão importante na posição, mas convém perceber, para perceber o tipo de jogador que estamos a falar. Eles são muito idênticos na parte do remate e nos passes para remate, o que não é um bom cartão de visita para o Ullmann, apesar de aparecer com 4 assistências, porque o Ugarte não teve qualquer ação para golo na Liga ao serviço do Sporting, ao contrário do que aconteceu com o Palhinha também. Não é um jogador de condução com bola, não é também disso que se espera num 6, para isso estará lá o Morita, estarão outros jogadores que serão mais capazes de replicar aquilo que também Mateus Nunes deixou um bocadinho em vazio no Sporting, mas lá está, mais uma vez, dribles, faltas conquistadas, ações defensivas no meio campo adversário, que é algo muito importante. Existe uma diferença notória, embora acredito que o Ullmann, jogando numa equipa que joga mais instalada no meio campo adversário, vai subir este indicador também. São diferenças claras, ou seja, o que eu acredito é que existe obviamente uma expectativa em relação ao Ullmann, mas há aqui muita coisa para crescer, que pode crescer com a diferença de contexto entre o Lecce e o Sporting. Para terminar, uma comparação não com o Palhinha do Sporting, que foi isso que fizemos durante a semana e que vocês aproveitaram muito bem, mas com o Palhinha atual, e aqui as semelhanças são muito maiores, porque lá está, os dois jogam em contextos relativamente parecidos, apesar da boa época do Fulham, mas em termos de não ser uma equipa com ascendente na liga que disputa, e aqui notam-se algumas qualidades do Ullmann que vale a pena destacar, nomeadamente a propensão para o passe progressivo, o passe que permite ganhar 25% ou mais da distância inicial que é feito. Este indicador dos metros, eu não tenho falado dele, mas ele é superior nisto a todos os comparados, porque arrisca mais o passe vertical, digamos assim, do que estes jogadores, e provavelmente o treinador também lhe pedia isso no Lecce. Aqui na eficácia com que conquista os duelos aéreos não consegue competir, lá está, com o Palhinha ainda. Também estamos a falar de jogadores de envergaduras diferentes. O Ullmann tem 1,85 m, mas é um jogador que de facto parece traduzir uma intenção do Sporting em trazer algumas das coisas que se perderam com o Palhinha. Para terminar, a tal análise que nós fizemos sobre a super agressividade do jogador, que foi referida na televisão esta semana, não se confirmou em nenhum indicador objetivo.
Aliás, eu até digo que ele terá que ganhar agressividade ao vir jogar para o Sporting face ao que mostrou em Itália, porque não vou falar de faltas e de cartões mostrados, porque aí temos que ter em conta que a Liga Portuguesa também é um contexto completamente diferente de outras ligas europeias, é a liga onde se apita mais, onde se mostram mais cartões, e portanto não é um caminho objetivo para analisar estas questões, mas eu fui buscar apenas um indicador, que é o número de duelos individuais disputados pelos vários jogadores. E temos o Ugarte, o ano passado, fechou a época com uma média de 19 a cada 90 minutos. O Palhinha, quando passou pelo Sporting no último ano, fechou com 18 duelos travados a cada 90 minutos, e o Ullmann fica-se pelos 12. Portanto, aqui encontramos, e aqui por duelos são ofensivos e defensivos, tanto é um desarme como ir para cima de um adversário em drible e tentar ultrapassá-lo. Ou seja, ele ainda tem que crescer muito para realmente ser agressivo ao nível dos outros, aos quais vai suceder, quanto mais super agressivo. Sendo que posso dizer que nos cartões ele também sofre, viu menos cartões em média do que estes dois jogadores, e cometeu menos faltas do que estes jogadores, cometeu menos em Itália do que estes jogadores cometeram em Portugal. Está aqui feito o retrato a Ullmann, se é agressivo ou não, que gerou alguma discussão esta semana, mas não só, e outros dados que também ajudam a conhecer melhor este jogador. Vamos voltar ao Benfica, a questão guarda-redes, Rafael Soares, Trubin, com o Inter aparentemente mais afastado a partir do momento em que contrata a Sommer. O Benfica tem caminho aberto para este guarda-redes do Shakhtar? Sim, parece que sim, sendo naturalmente um guarda-redes apetecível pela sua qualidade e pela sua idade e por consequência pelo potencial que tem, mas parece-me que o Benfica nesta altura parece ser o favorito a contratar Trubin. Como disseste e bem, o Inter está perto de assegurar a contratação de Sommer, pelo menos a Gazeta dello Sport já dá mesmo como certo essa contratação de guarda-redes do Bayern, sendo que o Inter também estava de olho em Trubin e como escrevemos na edição de hoje, o Benfica já iniciou contactos para tentar essa contratação, precisamente com algum receio da concorrência que possa surgir, tenta acelerar essa contratação, até porque Bento já escapou e o Benfica agora quer então contratar o guarda-redes ucraniano, sendo que o Shakhtar também já faz algumas contas ao plantel sem contar com ele, porque nas 2 primeiras jornadas do campeonato Trubin ficou no banco, uma decisão que relativamente surpreendente ou não, tendo em conta este contexto, porque poderá o guarda-redes estar de saída, sendo que o Shakhtar poderá pedir à volta de 15 milhões de euros. O Benfica tem à volta desse valor para gastar no guarda-redes, um guarda-redes, como disse, com muito potencial. O Pedro já vai mostrar alguns dados, acho eu, a seguir, e já podemos ver com mais pormenor. Vai mostrar, sim senhor, e porque também o fizemos Bento versus Odysseas Vlachodimos, também faz sentido que façamos a Trubin versus Odysseas Vlachodimos, sendo que depois, e eu acho que também já está preparado, há aqui uma pergunta que diz se é mais completo o Trubin ou o Bento. Nós também temos uns dados do Bento, portanto, Pedro, se calhar vamos falar de tudo e assim respondemos a toda a gente. Muito bem. Então, olha, se calhar vou começar pelo Bento. Nós já tocámos no tema Bento em lives anteriores, nomeadamente penso que foi a semana passada, e na altura apresentámos este comparativo em que havia uma certa divisão de competências e de qualidades dos guarda-redes, e com contexto a ter em conta. Há sempre, tal como aconteceu com o Ullmann há pouco, quando falei do Ullmann, temos que perceber que obviamente o contexto de um Benfica predominante na Liga Portuguesa e que joga a maioria dos jogos instalado no meio campo contrário é diferente de um Atlético Paranaense num campeonato brasileiro que, com muita ou pouca qualidade, consoante as opiniões, é muito competitivo. Temos 8, 10 emblemas que lutam pelo topo da classificação, e isso gera jogos muito divididos, e o Atlético Paranaense, sendo um desses clubes que está na parte de cima da tabela, não é um clube que joga a maior parte dos jogos instalado. E, portanto, obviamente ele enfrenta muito mais trabalho, como se vê aí no caso do Bento. Tinha algumas características que perdia claramente para o Odysseas, nomeadamente na segurança das defesas, as defesas para a zona segura, aqui muito relacionado com o tema que eu referi, e também
mostrava ali uma percentagem de saídas falhadas que era relativamente preocupante, comparado com o Odisseias, até porque normalmente é discutido a olho que o Odisseias não é muito forte nas saídas a cruzamentos, e portanto este aspecto não era muito positivo. Tinha aqui um ponto muito positivo, que era os pontapés para o meio campo adversário, a frequência e a eficácia com que ele entrega estas bolas para o meio campo contrário. Resta saber se é desta forma que o Benfica quer jogar. Provavelmente isto aconteceria muito mais, ou seria muito mais útil em jogos Champions difíceis e em que o adversário tem ascendente do que propriamente os jogos típicos do Benfica na Liga Portuguesa, e portanto este comparativo não era muito conclusivo quanto ao potencial do Bento face ao desempenho que ele tinha tido no último Brasileirão e no anterior. Já no caso do Trubin, a coisa muda bastante de figura, e eu fiquei muito impressionado com estes números, porque estamos a falar de um guarda-redes de 22 anos. Os dados que eu trago aqui são dados de Champions League e de Liga Europa para ambos os guarda-redes nas últimas 2 épocas que cada um disputou nessas competições. Portanto, estes dados que estamos a falar do Trubin são relativos a quando ele teve 21 anos, e portanto ainda ganham maior importância, porque estamos a falar de um guarda-redes realmente muito jovem para ter um desempenho tão positivo em provas de tanta exigência, e em que o Shakhtar não é claramente, normalmente, o clube que tem ascendente sobre o adversário. Como se pode ver, ele não perde em nenhum indicador comparado com o Odisseias, sendo que a Champions League e a Liga Europa, sobretudo a Champions League, são as provas onde o Odisseias provou de forma mais afirmativa a sua utilidade, nomeadamente nas últimas 2 campanhas do Benfica na Champions. Ele foi determinante em golos evitados, em algumas exibições muito importantes que levaram o Benfica muito longe. Ainda assim, este jovem ucraniano destaca-se aqui em quase todos os capítulos, entre os postos, saídas a cruzamentos. As saídas ineficazes do Odisseias, como se pode ver, notam-se muito mais na Champions League do que nos palcos europeus do que propriamente na Liga Portuguesa. 21% de saídas falhadas é um valor muito elevado para o Odisseias. Portanto, este guarda-redes ucraniano percebe-se, olhando para estes dados, porque é que tem um valor de mercado tão elevado. Provavelmente é esse valor de mercado que fez com que ele ainda não se tenha transferido mais cedo para fora da Ucrânia, porque o seu potencial está completamente confirmado. Provavelmente a Europa do futebol mais endinheirada está à espera exatamente que um clube como o Benfica o vá buscar e faça com ele o que fez com o Ederson, com o Oblak, e aí sim seja motivo de um interesse ainda maior. Se o Benfica optar pelo Trubin, provavelmente deseja manter na mesma o Odisseias pelo menos mais uma época, mas parece ser um guarda-redes que, pese a idade, tem capacidade, caso se adapte, caso consiga render a este nível, para rapidamente disputar a titularidade com estes indicadores. Muito bem, e este comentário a dizer que o Odisseias é o mais experiente, obviamente que é mais velho, mais jogos nas pernas e nas mãos, e portanto obviamente que aqui o comentário, eu percebo o que está a dizer, mas obviamente que é mais experiente do que o Trubin. E em relação ao Trubin, deixa-me só dizer, e vou fazer aqui já um bocadinho, não é pressão, Rafael Soares, porque Rafael Soares, nós temos declarações do António Ferreira, que é treinador do guarda-redes, foi treinador do guarda-redes do Shakhtar, está neste momento no Lille, da equipa técnica do Paulo Fonseca, que lançou o Trubin na equipa principal do Shakhtar. Falámos com ele e o Rafael Soares, assim que sair deste live, vai acabar de escrever esse artigo a correr, e vai colocar no site do Record, também na edição impressa da manhã, porque temos uma análise muito detalhada também do que é este guarda-redes de Trubin e dos elogios que o António Ferreira faz, e são muitos, posso já dizer, este guarda-redes do Shakhtar, de quem se fala muito bem, e em quem o Benfica poderá apostar para a baliza. Antes David, de terminarmos... Deixa-me só dizer uma coisa sobre os dados que o Pedro referiu. Força. Até pela conversa que tivemos com o António Ferreira, mas com outras pessoas e também daquilo que foi vendo do Trubin, há uma questão interessante, que é a capacidade de aprendizagem do Trubin ao longo deste tempo. Ele afirmou-se muito cedo na equipa sénior. Ele é um guarda-redes com uma elevada estatura, e muitas vezes pensa-se que, por ter uma elevada estatura, não tem jogo de pés, por exemplo, a coordenação, o controle de profundidade. E a verdade é que ele cresceu muito nesses aspectos também.
e basta olhar para os treinadores com quem ele trabalhou no Shakhtar, Paulo Fonseca, Luís Castro, De Zerbi, todos os treinadores dão uma grande importância a esse aspecto, e portanto, e também respondendo um bocadinho ao comentário do nosso leitor, o Vlaco Dimos sendo mais experiente, a verdade é que vimos Vlaco Dimos quase estagnado durante o tempo em que esteve no Benfica, enquanto Trubin é um guarda-redes em evolução, e mesmo que haja esse investimento, o Benfica pode reavê-lo e deverá reavê-lo bem mais tarde se Trubin vier. Eu lembro que o melhor guarda-redes da Liga tem 23 anos, é Diogo Costa, não é propriamente o guarda-redes mais experiente, portanto, também não diz tudo sobre a qualidade. Permite-me só dizer, David, pegando no que o Rafael referiu, e porque foi ele a fechar com o Diogo Costa, este último indicador aqui, que tem a ver com o jogo de pés e capacidade de passe, que é outra característica que normalmente gera discussão no Odisseias, que é ali a frequência dos passos progressivos, em que o Trubin tem uma média que eu compararia em Portugal com o Diogo Costa, que é o melhor guarda-redes a fazer esse estilo de jogo, que ainda por cima encaixa na ideia de jogo do Porto, aquelas bolas colocadas em profundidade para os colegas na frente, e o Trubin, apesar da idade, lá está, aqui também já bate o Odisseias neste capítulo. Obviamente isto nem sempre depende da qualidade e da apetência dos jogadores, depende do que é que os treinadores lhe pedem, mas quando falamos de passos progressivos entregues aos colegas, já é um indicador de que se o treinador lhe pedia ao Trubin para ter este comportamento, é porque ele apresentava essa qualidade. Muito bem, já falámos de guarda-redes, apenas para terminarmos, tenho aqui a nossa timeline de mercado, ver se consigo mostrar, exatamente, agora tirando ali o nosso slide, porque temos aqui, obviamente, tudo o que é de mercado de transferências, apenas dizer que esta é uma notícia que tem poucos minutos, o presidente do Montpellier diz que há interesse do Benfica e de outros clubes em UAE, é um dos avançados que o Record aponta como alvos do Benfica, sendo que, e volto a dizer, Beltrán, primeira opção, Pavlidis, a principal alternativa, mas outros alvos, há, por exemplo, o AI, e aqui diz o presidente do Montpellier que há interesse do Benfica, tal como Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, já falou sobre Pedro, avançado do Flamengo, que também está nessa lista de jogadores observados pelo Benfica, e já disse que se o Benfica quiser pagar a cláusula de rescisão e leva o Pedro, o problema é que são 100 milhões de euros, portanto é fácil dizer. Coisa pouca. É coisa pouca e, portanto, obviamente faz o papel de quem está e de quem tem o passe do jogador. Apenas aqui também mostrar outras notícias. Aqui notícia, por exemplo, do Estrela da Amadora. Eu sei que havia aqui um comentário de um nosso leitor a dizer que queria que falássemos do Estrela da Amadora. Aqui estamos nós a falar do Estrela da Amadora, porque no site, às vezes no live, obviamente que falamos de alguns clubes, não podemos estar a falar de todos, mas no site do Record, e isso é garantido, temos notícias de todos os clubes, não só da Primeira Liga, e aqui está o Estrela da Amadora, também está o Famalicão, que eu creio que foi o João que fez uma pergunta sobre o Famalicão, também temos notícias de Famalicão, e temos aqui também, obviamente, coisas de mercado internacional, Morata, Bernardo Silva, João Cancelo, também vamos ouvir falar de João Cancelo e de Bernardo Silva neste mercado, provavelmente até ao fim, ou até o Barcelona conseguir dinheiro para os contratar, e portanto a nossa timeline de mercado que eu recomendo sempre a quem nos vê. Agora sim, é o ponto final neste Mercado Record. Agradecer ao Pedro mais uma vez pela participação neste nosso Mercado Record, que à sexta-feira tem a análise especializada da Goal Point. O Pedro volta na próxima sexta-feira, o Rafael e o João Soares Ribeiro voltam quase todos os dias, porque fazem questão de estar aqui, porque também é sempre um gosto de estar com eles e também consigo. Boa tarde e até à próxima. Ganha até 250 euros em free bets. ESC Online é outro campeonato.